Saudações e paz a todos. Que a palavra de Deus que estamos meditando pela boca de São João, pelos escritos de São João, penetre no nosso coração e nos traga a alegria de Cristo, aquela que Ele, no próprio texto de João, deseja que seja completa e perfeita em todos os discípulos. Nós andamos um pouco pela primeira parte do Evangelho de João, os 12 primeiros capítulos, que são chamados pelos que estudam, não é João que dá este nome, o livro dos sinais, porque nele Jesus faz 7 sinais, 7, número importante, indicativos da sua missão, de quem ele é, da vontade do Pai, que culminam na ressurreição dele, de Jesus. E tem no meio, no centro, o quarto sinal, a multiplicação dos pães. Vamos fazer uma releitura agora desta primeira parte, simplesmente lendo de forma meditativa o texto como ele está escrito. Eu sigo a tradução da Bíblia de Jerusalém, para não perdermos nenhuma palavra, como diz a Escritura mesmo, não deixar cair nenhuma palavra desta primeira parte. Então, uma leitura sequenciada do texto tal como ele está escrito, tal como nós o temos no Evangelho de João. O Evangelho começa com o prólogo. O prólogo são os 18 primeiros versículos, que dizem os comentaristas, versículos que foram escritos depois que o texto estava já encerrado, como uma grande introdução que o autor sagrado teria feito. De qualquer forma, é um texto muito especial, muito bem elaborado, muito venerado na tradição da Igreja, como já disse em outra oportunidade, que era lido no fim das missas. Quando terminava a missa, o padre se virava de novo para o lado do Evangelho e lia em todas as missas o prólogo de São João, se ajoelhando quando se diz e o Verbo se fez carne, e depois então descia ao altar e rezava ainda umas pequenas orações e terminava a celebração. Então, depois da bênção ainda se lia o prólogo de São João. Então, como começa o prólogo? Vamos para a leitura no capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. No princípio Deus criou o céu e a terra, diz o Gênesis. São João toma a palavra, no princípio, antes que Deus criasse o céu e a terra. Era o Verbo. Existia a palavra. No princípio de todas as coisas. Portanto, no princípio, sem princípio, o verbo, a palavra. Temos que traduzir verbo por palavra. Verbo é uma tradução da palavra logos, em grego, que tem na filosofia grega um significado especial. Então, tomamos aqui simplesmente como a palavra que sai da boca do Pai, o verbo, a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e Deus era o verbo. Veja a primeira frase como está construída. No princípio era o verbo estava com Deus e Deus era o verbo. E o verbo era Deus, numa tradução mais direta para nós. O verbo estava com Deus, aqui ele é Deus, mas não se identifica como pessoa, e depois o verbo era Deus, assim como Deus é Deus. São João abre o Evangelho colocando-nos já diretamente dentro do mistério da Santíssima Trindade, dentro do mistério do próprio Deus, que ele, como o evangelista teólogo, contempla tendo a cabeça na eternidade, sem se desligar da realidade de cada dia,
com os pés bem firmes neste mundo, sem voar por aí, mas numa contemplação autêntica do mistério de Deus, com os pés firmes na realidade, Ele nos coloca também a nós face a face com este mistério. No princípio, ele volta, no princípio, ele estava com Deus. O Verbo estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. Há umas questões de pontuação, então, sigo a pontuação que está aqui, alguns colocam o ponto depois, ou a vírgula depois, no texto grego. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que nos diz que a criação toda é boa, é positiva, feita pelo Verbo, que não fez nada mal feito. Tudo o que existe, o mundo que existe, não é um mundo desprezível. Este cosmos feito pelo Verbo é realmente uma expressão da beleza do próprio Deus. Nós depois o tornamos feio, mas das mãos do Criador sai uma obra bela. Tudo foi feito por meio dele. Então, não há nada que a gente ponha de lado, ou despreze, ou considere como menos valor diante do valor que Deus nos propõe. Sem ele nada foi feito. O que foi feito, nele era a vida. Aqui aparece a palavra vida, uma palavra-chave também em São João. E a vida era a luz dos homens. Veja que nem tudo é perfeitamente claro, no sentido de que a gente possa concretizar, materializar aquilo que está sendo dito. O que foi feito nele, nada foi feito sem ele. Então, o que foi feito nele era a vida. Ou o que foi feito era nele a vida. De toda forma, o que significa a vida aqui? A vida era a luz dos homens. Bom, há uma existência, de qualquer forma, que sai e que está e que é o próprio Verbo. A vida era a luz dos homens. A luz, ele faz uma afirmação com uma palavra e retoma a palavra na frase seguinte. A vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas. As trevas não a apreenderam. Então essa luz, enfim, vem, brilha nas trevas. As trevas não tiveram a capacidade, não tiveram a possibilidade de apreender a luz, de pegar a luz e absorvê-la, pegar a luz e fazê-la desaparecer. As trevas não foram capazes de fazer desaparecer a luz. A luz foi mais forte do que as trevas. Estou lendo o versículo 5º. Se eu passar para o versículo 9, eu leio: o Verbo era a luz verdadeira. Então, veja o que foi dito. O que foi feito nele era a vida era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas, as trevas não a apreenderam. O Verbo, voltamos ao Verbo, era a luz. Esta é a continuação normal, sequencial do texto. Mas o autor sagrado insere aqui 3 versículos referentes a São João Batista. A gente tem assim um pequeno susto. O que está acontecendo? Interrompe a narrativa do prólogo para apresentar São João Batista. Então, quando o autor sagrado escreve: a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam, ele introduz: houve um homem
enviado por Deus, seu nome era João. O que vem fazer São João aqui? Este veio como testemunha para dar testemunho da luz. Aparece a luz. A fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A comunidade joanita dos discípulos de São João Batista está muito presente na comunidade do quarto evangelho, o evangelho do evangelista São João. João Batista é muito importante, é o fundador da comunidade joanita. Mas atenção, com o seu fundador, ele não é a luz. Há um destaque de João importante para dizer ele não é a luz é o Verbo.